Beleza. Então vamos lá, fazendo a nossa prece inicial, cerrando nossos olhos, asserenando nossas mentes, trazendo-a para o aqui e para o agora, nos concentrando para entrarmos em um contato maior com Deus, nosso Pai, agradecendo ao Senhor da vida por mais essa oportunidade que temos nesse hoje de nos encontrarmos aqui reunidos e assim, como nos diz o Evangelho de Jesus, praticar, compreender, reformar as nossas condutas morais. Que possamos, a partir do aprendizado de hoje, fazer essa reforma íntima e pessoal. Que possamos atuar como parte importante dentro do contexto que estamos inseridos, no caso do estudo de hoje, dentro da casa espírita, tendo a compreensão do dever que cabe a cada um de nós. Agradecemos os mentores espirituais, os nossos guias queridos, que estão conosco neste dia, unindo a todos esses países, consagrando e disponibilizando a oportunidade que nos é oferecida. Que possamos ser intuídos pela espiritualidade amiga para uma maior compreensão do estudo de hoje. Que Jesus nos ilumine e nos envolvam em sua luz e em suas bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então hoje nós vamos esses capítulos, a Amália lembra, deve lembrar, a Ruth também, a Sueli, ela disponibilizou para vocês todos os capítulos soltos, né? Que é para ficar um PDF igual, para a gente não estar questão de tradução. Então, vocês têm no e-mail de vocês esses capítulos todos separados. A diferença é que depois a gente trabalha fazendo um enxugamento para não alongar, porque não adianta alongar muito o capítulo, que não dá tempo. Então, o de hoje saiu errado, tá, Milena? Não é o capítulo 10º, é o capítulo 9, esse que a gente vai estudar hoje, tá? É porque a Ruth chamou atenção, aí depois eu falei, depois na hora eu aviso a todos. Tá bom. Então, Entre Mensagens e Críticas. É o capítulo 9, tá? Mensagens e Críticas? Aquele material que eu enviei para você, Amália. Sim, está aqui na minha mão. Porque o material que eu enviei, ele já está separado dos tópicos que a gente vai estudar, tá? O capítulo 9. Do capítulo 9, esse PDF que foi enviado aí, é isso que a gente vai estudar. Então, semana passada, lógico, eu não estava, a gente terminou o capítulo 8, foi um capítulo muito importante, que foi... Oi, Aparecidinha, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia, Aparecida. Firme e forte, Aparecida, coisa boa! Foi um capítulo muito importante que foi mostrado como, nesse ataque organizado, que foi um ataque organizado que levou 40 anos, eles tiveram paciência, e às vezes a gente, numa obra social, um trabalho, a gente fala assim, já tô há 2 anos estudando isso. Então, para a gente estar vendo que faz parte da lei, é da lei. Aquela questão 614, a gente tem que ter sempre as questões morais do Livro dos Espíritos, a gente tem que estar sempre com ela refletindo. Então, é da lei divina e natural para todos. Então, independe de ser bom ou ser ruim, acionou a lei, ele vai agir dentro da lei. Aquele grupo estava agindo dentro da lei na questão... Então, a lei divina e natural já fala divina e natural. Então, as questões biológicas, química,
contabilidade, economia, matemática, faz parte da lei divina. Uhum. Então, a gente já começa a avançar no pensamento crístico, né? Antes de Jesus, o nosso pensamento era inocente, depois de Jesus já é um pensamento crístico, e depois da doutrina espírita, então, tem que ser tudo espírito, o culto é a ideia, a mente, a inteligência. Então, não cabe mais a gente separar. Quando vai se estudar leis divinas e naturais, não se separa, tudo é lei. Eles organizaram, eles acionaram a lei da contabilidade, que é de partidas dobradas, para cada débito um crédito, para cada crédito um débito, e acionaram a lei da administração, que é uma lei, e da economia, e da organização. Aí entra todo aquele panorama de Maslow, né, da pirâmide organizacional. Por quê? Você vê que eles se planejaram. Primeiro, eles erraram, reconheceram que erraram, que eles observaram que eles estavam atacando a solta. Aí eles fizeram reunião na cidade, com todos, fizeram uma avaliação, e eu vou citar isso aqui para vocês. No Leon, eu falo Leon Denis porque é minha casa de origem, né? Aí, e a gente está fazendo estudo em nome do Leon Denis, então é no nome do Leon Denis que eu tenho que falar. No Leon Denis não existe nenhum trabalho, vocês vão ver onde a gente vai chegar com isso. Não existe nenhum trabalho que não tem uma avaliação depois. Não existe nenhum trabalho que não tenha um estudo prévio, que é previsto por Kardec, lá na questão 211, estudo prévio, tem o trabalho, e depois tem uma coisinha muito importante chamada avaliação, que as casas espíritas não dão importância, porque a gente conhece bastante casa espírita, a Mária também, a Milena também aí pela Europa. A gente sabe que eles não valorizam isso, não valorizam o autopasse, eu sei porque uma das vezes a gente levando o estudo fora, eu faço isso pelo GEDELME, e a Mária também levando pelo Brasil, eu fui questionada, vocês acham necessário o autopasse que a gente vê... Eu também já fui muito questionada com relação a isso. Mas escuta só. Aí eu falei assim, como assim? Se você também então vai querer estar mudando... Não, porque aí citaram, né, até uma pessoa que a gente tem muito respeito, que é o Jacó Melo, e não, ele disse que não tem necessidade. Eu falei, então, vamos ver o que Leon Denis fala. Na época, eu tirei o capítulo 15, que Leon Denis falando da necessidade da automagnetização. Eu falei, então, fica aqui, ó. Ou vocês ficam com Leon Denis, ou vocês ficam, porque a gente vai estudar aqui uma história que aparece aqui hoje sobre modismo. Então, se eu estou fazendo rapidamente isso, então, esse grupo, eles não se deixaram levar para o modismo, eles foram pela ciência, pela lei das ciências naturais, ciência da lei divina. Então, eles usaram contabilidade, fizeram uma listagem, um balanço de tudo que eles trabalhavam, logo no início nós vimos, tanto espaço, tanto isso, eles fizeram um levantamento do balanço, contabilizaram todas as tarefas da casa, eles foram analisar a psicologia de cada trabalhador, eles foram analisar a vida de relação de cada trabalhador, eles foram analisar a produtividade de cada trabalhador, aí eles montaram uma técnica e uma tática como a gente vai agir. Então, isso é da lei divina e natural. Dentro do engano deles, eles estavam agindo na lei mais do que a própria casa espírita. Foi quando eles começaram a ver a falha deles também, quando o pessoal do centro começou a se organizar. Quando eles começaram a se organizar, a casa já tinha sido invadida. A invigilância tinha sido pelos encarnados, porque os benfeitores já estavam atentos, tanto que já começaram a sinalizar que eles já era uma técnica dos benfeitores, só que técnica diferente da ignorância do mal. Era a técnica deles e a técnica do amor. Deixa eles virem ao nosso seio materno.
No seio materno, eles serão educados. A gente normalmente fica desesperado com doenças, com problema na vida, crente que isso aí não faz parte da lei. Faz parte da lei. Então, no capítulo de hoje, aí a gente viu, para a gente finalizar o capítulo da semana passada, a gente viu que eles trouxeram, a Nora trouxe um foco muito importante, muito sério e difícil de tocar, que é a questão sensual na casa espírita, quase não se fala, como se não existisse. Ela tocou nesse assunto, especificando. Nós estudamos aí que tem espírito especialista nesse assunto, que Elvira era o espírito especialista, tá, né? E agora, aí fechou naquelas fofocas, naquelas coisas todas. Agora a gente vai iniciar o nosso debate, o nono, que é Entre Mensagens e Críticas. É um outro capítulo muito importante, que a gente vai estar vendo aqui. Esse material ele só foi organizado de forma diferente dos outros, porque nos outros eu botava como notas no final. Como quem organizou esse material foi a Sueli, vocês todos têm ele, tá, gente? Só assim, sem estar organizado de pesquisa. Também de pesquisa está na mão de vocês. O que ela fez? Só para a gente aprender a lidar com o material de hoje. A Sueli botou em forma de notas. Para cada grupo de raciocínio, ela está trazendo umas notas de complemento. Tá? Então, só para mexer no material. Então, a gente começa da seguinte forma. Primeiro, ele vem trazendo que logo aqui, no mundo dos espíritos, já iniciando com o material, no mundo dos espíritos, porém, o trabalho de auxílio aos companheiros que estavam no campo das provações eram bastante intensas. As entidades amigas iniciaram o processo de divulgação de mensagens edificantes através da mediunidade. Isso aí é campo para muito tempo de estudo. Por exemplo, não se pode tirar a mediunidade da casa espírita. Claro. Não se pode ter medo de trabalhar as mediunidades. Só que a gente precisa trabalhar as mediunidades de forma evolutiva. Por exemplo, na casa espírita não cabe agora a gente trabalhar efeitos físicos. Porque no Obras Póstumas, Kardec, no Obras Póstumas do Céu e Inferno, eu já tinha citado isso, a Milena deve ter guardado, Kardec já fala que os efeitos físicos foram iscas, ele usa esse termo, iscas. Iscas para quê? Na época de Kardec, ele já dizia que a terceira fase da doutrina espírita já estava chegando. A primeira, né, a questão de efeitos físicos, a segunda de estudo e a terceira do autoconhecimento. Então, não cabe agora a gente nem menosprezar a mediunidade, porque a mediunidade ela precisa ser utilizada, só que não mais em forma de doutrina secreta. Como se chega às orientações no Leon Denis? Os benfeitores, eles dão orientações ao público, em reuniões públicas. O Altivo, ele fez a primeira reunião pública no mundo, não é para se exaltar, mas é para falar a verdade. A primeira reunião pública no mundo, no planeta, irradiada. Reunião pública e mensagem. Aí é onde eu quero chegar. E mensagem dos espíritos. De que tipo de espírito? Benfeitores. Tem diferença. Então, aquelas mensagens que hoje em dia elas estão em forma. Eu até passei para a Milena um PDF de um livro de mensagens, mas são muitos. Então, as mensagens elas são organizadas por temas, não são mensagens, são orientações por temas que hoje em dia está em forma de livros que a gente usa para tudo. Para tudo. Então, isso aí, eu já te dou a palavra, Mária, isso aí é um modo de a gente ver que os espíritos não estão mais na época de fazer coisas ocultas ao vulgo. Então, os espíritos que quiserem, as casas espíritas quiserem, basta acionar a reunião pública do céu, vamos ver qual é a orientação dos benfeitores para hoje, para minha casa. Então, ela está aberta, clara,
precisas para ser analisadas e para serem analisadas e adaptadas para quem quiser. E adaptadas. Então, quando ele diz isso aqui, as entidades amigas iniciaram o processo de divulgação de mensagens edificantes através da mediunidade. Mas a mediunidade não é aquela que as pessoas estão querendo levar para a casa espírita. Não de é. manifestação, como eles falavam, né? Agora, a Amália fala para a gente sobre isso, Amália. Sofredores, né? O que eu queria lembrar é que ontem, no nosso estudo, o Walter lembrou uma coisa assim, até relevante nesse momento, o quanto esses livrinhos que você está falando, das mensagens dos espíritos, né? Palavras do Coração, do Dr. Herman, o quanto que nós levamos isso, é como que fosse uma novidade lá para o Rio Grande do Sul, e como que isso tem repercutido, como que as pessoas estão dando valor os companheiros, dando valor a essas mensagens dos espíritos como apoio para o trabalho. Então, ontem ele trouxe isso, foi muito interessante, né? Exatamente o que você está falando aí. Né? Assim, divulgamos, levamos, né? A gente levou muito, a gente leva livro para vender, a gente divulgou isso e trabalhou em cima dessas mensagens, que não deixa de ser a presença da espiritualidade através da mediunidade nessas casas. Nessas casas, E isso é a mensagem de Kardec lá na Revista Espírita, quando ele diz que o nome da matéria é os espíritos fora da casa espírita. Kardec já preconiza isso lá no início. Não tirem os espíritos da casa espírita. Agora, tem que só ver se esses espíritos são de Deus, como diz João lá. Mas, seguindo, então ele diz assim, tarefeiros espirituais dedicados envolveram de maneira doce e terna vários médiuns, efetuando o sublime intercâmbio entre as duas realidades da vida. Centenas de mensagens, só completando aquilo que eu estava falando, centenas de mensagens foram irradiadas, ressaltando a necessidade de mais trabalho, discrição, zelo pela doutrina espírita e tolerância entre os cooperadores do amor. Muita gente pergunta, os espíritos, os benfeitores de Leon Denis não vão soltar mensagens para esse período de pandemia? Os nossos benfeitores, eles são benfeitores, então eles têm planejamento, eles têm projeto. As mensagens foram dadas antes, preparando os médicos. Orientação. Isso, orientações, instruções dadas antes, nada de desorganização, nada de coisa de última hora, então somos extremamente organizados, por isso que são benfeitores. Nesse momento, a gente sabe que eles falaram, esse momento é o momento de silenciar e orar. Isso. Porque o conteúdo você já tem. Então, o momento é de silenciar e orar e trabalhar. Trabalhar, orar. Alardear, né, Helena? Isso, muitas mensagens alardeando a situação. Não é esse o objetivo, não ajuda nada. Tanto que eles esperaram aqui, olha a postura, eles esperaram o momento certo, porque todos tinham orientação. A Márcia Boaventura não tinha adianta ter desculpa dizendo que ela era uma mulher que ela estava dando preferência para a família, porque na hora... Aí a gente lembra daquele primeiro estudo de Pedro e Tiago, quando o Tiago falou, nós não podemos receber o Efraim, pois eu lembro, porque nós estamos com 49. Aí Pedro chega e fala, logo no início da primeira aula que a gente deu lá do Paulo Estevam, Tiago, se fôssemos, antes de conhecermos o Cristo, era louvável nós nos eximíssemos, era louvável irmos pescar, ele usou o símbolo da pesca como lazer, né? Pescas. Agora que conhecemos o Cristo, não nos cabe nos eximirmos das tarefas redentoras.
Aí é Então, onde ele aceita alguém que vai ser a base do que o primeiro cristão a ser sacrificado, que foi Estevão, e deixou esse exemplo maravilhoso. Isso aqui é isso que está acontecendo aqui, o que acontece na Casa Espírita ainda hoje. Aí eu vou pedir à Amália, esse pensamento aqui, porque a casa já estava contaminada, formas, pensamentos já rodava na casa de sensualidade, de falta de fé, que é o caso da Márcia Boaventura, o que faltou a ela foi fé. Ela, na verdade, ali entre Marta e Maria, ela foi a Marta. Ela tinha outros recursos para não largar as tarefas, virou um escândalo ela largar a tarefa. A gente tem o caso da Maria Souza, que se fascinou pelo fato dela ser a questão da prioridade, a questão da supremacia, eu sou a melhor médio, enfim. Apareceu o caso da Soraya com Sérgio Queiroz, eles dois paquerando na hora do trabalho, coisa seríssima. Então, apareceu várias questões, apareceu Castro se mostrando extremamente insensível com a dor dos outros, ele nem procurou a amiga, a companheira, a trabalhadora da casa para saber o que estava acontecendo com ela, né? Nem procurou, deixa bem claro. Aí, os benfeitores, esse é o momento que os benfeitores se introduziram. A Sueli, ela trouxe uma referência muito boa, que é, no mecanismo da mediunidade, indução mental, chamada formas pensamentos. Esse é um raciocínio muito bom, porque para a gente está vendo que a gente, quando já está uma coisa já está contaminada, ou em nosso redor, da túnica eletromagnética, ou da nossa casa, que aqui ele chama é uma casa mental, né, bem dizer. Então, o André Luiz traz um estudo que é um estudo para o nosso dia a dia, em relação a como a gente está vibrando. Eu ouvi de Amália para ela dar uma lida e para a gente avançar no Aconteceu na Casa Espírita. Mas essa daqui vale muito a pena a gente ler, tá, Amália? Vê aí para a gente. Da matéria mental? Isso é da muito indução importante. mental. Que, aliás, é muito a chave, importante. né? É a chave. É a chave do assunto que vai ser tratado aí. Então, vamos lá. Mecanismo da mediunidade, indução mental, página 44. Compreendemos, assim, perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de forças em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis da Terra, de luz ou de sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, aqui que entra até a questão, somos construtores de nós mesmos, estamos com a matéria-prima na nossa mão e temos que saber o que vamos fazer com ela. Isso é muito grave na vida da gente, muito, né? Formas pensamentos, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhes assemelham, ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Olha só, repetição, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. É nessa projeção de forças e a determinarem no compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamento, construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou nolo escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão
ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se a gradativa libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então, somos os artesãos de toda a nossa vida, de todo o nosso caminhar. E o construtor da nossa estrada. Né? Nós temos as diretrizes, mas quem constrói, passo a passo, a estrada somos nós. O espírito vive pelo pensamento. Né? Como acho que é a questão 653 do Livro dos Espíritos. O espírito vive pelo pensamento. Por isso é onde nós temos o caminho para o autoconhecimento. Isso aqui é muito grave na nossa vida, muito grave. Agora a gente vai pedir a Ruth. Ruth, ele, na sequência desse raciocínio, entra a figura de Jael. Isso. Lá que está assim, ó. À medida que as mensagens foram sendo recebidas, avaliadas com rigor e divulgadas, o ambiente do centro começava a mudar vagarosamente. Então, em conexão com o que nós estávamos falando lá no início, o que muda a ambiência são os estudos, vagarosamente, tem que ser recebidas, avaliadas com rigor e divulgadas. Então, não adianta a mensagem ficar solta, depois nunca mais pegar naquela mensagem, elas têm que ser estudadas. Aí eu peço a você... Aí o valor dela no livro, né, Helena? Isso, o valor dela no livro. Só um pouquinho, Helena, eu me lembro quando a gente houve uma reunião, né, dos trabalhadores para fazer a avaliação da validade ou não de editar as mensagens. Falei, Altivo, pelo amor de Deus, a gente precisa, porque são mensagens que estão aí, tantas orientações, e a gente se perde, porque a nossa cabeça não guarda tudo. E no livro nós vamos poder bebê-las, né? Nós vamos poder estudá-las. Quanto é importante isso? Isso que o Leon Denis faz, toda casa espírita tem seus benfeitores, todas as casas espíritas recebem orientação. Se não recebe, tem que começar a treinar para ficar independentes, receber, gravar e estudar depois. Óbvio que ninguém começa a fazer isso de uma hora para outra. Se o trabalho tem continuidade, tem vigor, aí sim as diretrizes serão dos benfeitores da casa. Eu vou para continuar quando ele diz assim: contudo, Israel, vem uma mensagem muito importante nisso aí. Ele coloca: contudo, Israel, que se empenhava na organização de valoroso estudo doutrinário, era envolvido pelos adversários do bem. Tão doído. Só de ler isso dói na alma. Dói. Embora suas atividades dignas, respeitosas e fervorosas nos ideais espíritas lhe conferissem notável proteção espiritual, os adversários da bondade, com o objetivo de atormentar e atrapalhar a organização da reunião de estudos alertadores, envolveram os frequentadores em vigilantes, ferindo-lhe a alma desta forma. Agora que fica feio, né? Israel, não precisa tanto de estudo, você já está velho, seu método ultrapassado, precisamos de capacidade nova. Por que não aposenta suas ideias antigas? Ofereça oportunidade aos que estão chegando. Sua época já passou. Vá, faça suas viagens, suas palestras respectivas e deixe a cargo aqueles que apresentam maior competência. Durante todos esses anos, você reinou nesta casa. Agora é melhor que você descanse. Jesus. Agora você vê a diferença. Em nossa casa, por exemplo, nós estamos sempre buscando os mais antigos para nos ajudarem, para nos orientarem pela experiência que eles já têm, por tudo que eles já passaram, por todo o cabedal de ensino que eles têm.
Todos nós que chegamos a casa, vamos buscar quem? Aquele que está mais tempo no estudo, aquele que está mostrando para a gente os caminhos melhores. E a semana passada nós falamos sobre isso, sobre o negócio de estar ultrapassado, de não estar ultrapassada. Gente, o que está ultrapassado é esse pensamento de não acreditar que realmente você tem que faz uma sequência, como a Fátima falou. O efeito físico foi lá atrás, teve os estudos para reforçar, retirando o efeito físico. Não é que o efeito físico seja mal, ele não é. Ele bem utilizado, ele vai ser utilizado de uma forma muito consciente, vai ser bom. Mas a mediunidade intuitiva é a mediunidade para o futuro. Então, para você ter essa mediunidade intuitiva e tirar de você devagar essa parte do efeito físico, você tem que ter o estudo para mostrar para você que você não precisa dessa parte física, porque ele está em ti, o espírito está em nós, somos nós, e não está do lado de fora para fazer um efeito físico. E o que é melhor, nós estamos vivendo numa era agora de que o que nós temos que fazer é um caminho só, reformar intimamente. Se nós não fizermos as nossas reformas, as coisas vão ficar pesadas, porque nós não vamos começar a entender o espiritismo daqui para frente. Com relação às mensagens que a gente estava recebendo, no ano de 2019, diversos dirigentes tocavam nossos corações dizendo: peguem as últimas mensagens que estão vindo, as últimas mensagens que estão vindo, leiam, se instruam. Aí, tanto é que a gente acabou até fazendo um estudo, achando que a nossa casa também ia ser atacada. Vamos começar a fazer o estudo em grupo, aquela coisa toda. Por quê? Porque eles vêm trazendo essa tranquilidade para você e a forma de você agir. Agora, o pobre do Israel aqui, cara, o cara está cheio de boas intenções. Aí vem essas pestes cisma que tem que botar isso, tem que botar aquilo, tem que fazer. Não tem, gente. Olha só, quando alguém chega próximo a mim e fala assim, poxa, eu devia mudar isso, não sei o quê. Aí eu falo, é legal, mas mudar para quê? Vai melhorar em quê? Ah, mas vai melhorar porque vai tirar um pouco mais de tempo, não sei o quê. Mas você acha que, tirando o tempo, a gente vai conseguir se aprofundar bem? Porque a ideia é se aprofundar. Se eu te falar uma frase, essa frase tiver um efeito enorme, eu também tenho que saber, dentro dessa frase, qual é a consequência dela. Se ela vai ser enorme também. Não adianta eu simplesmente falar para você uma frase bonita, você decora, bota lá no livro, bota nas paredes, é uma coisa nova, faz o povo viajar, porque cada um pensa de um jeito, viajar, tá bem, mas e o conteúdo dessa frase? Aonde ele está? Qual é a base? E é nisso que Israel é muito auxiliado, porque ele é um estudante, ele realmente gosta da doutrina espírita, é um bom médium, mas ele estuda muito, só que eu não sei por que eles acham que velho não resolve o problema. Todo mundo quer tirar velho, todo mundo quer tirar velho. Está velho, sai daí, dá lugar para outro. Mas a gente não perturba, a gente só faz passar o que ensinaram para gente. Hein, Ruth, posso complementar? Eu vejo assim Pode, também. amiga. Tá, obrigada. Eu vejo assim também que, a partir do século XIX, a gente tem uma entrada muito grande no materialismo dentro do mundo das ideias e, principalmente, da academia. Então, a academia é extremamente materialista. E aí ela traz esse materialismo dizendo assim, só a ciência tem a novidade. Se você está ultrapassado, porque a ciência está dizendo isso. E aí Kardec coloca exatamente o contrário, que a ciência está aliada ao espiritismo, que a gente muda, que a gente é capaz de mudar se a ciência provar que porque a gente sabe que ainda não foi capaz de alterar as verdades espirituais. Então, as pessoas ainda vivem
dentro de uma ideia materialista e trazem essa ideia para dentro do centro. Então, você é ultrapassado, porque o que é moderno é a ciência, aí começam a misturar esoterismo, já é modernidade, porque eles botam um viés de ciência. Então, esse caminho que a gente ainda está percorrendo, que a gente traz dentro das universidades materialistas. Lê essa nota 2 aí, Sueli. Isso que você está falando está na nota 2. Lê ela na íntegra. É que está na Gênese, no capítulo 1, item 55, ele fala assim: deixando de ser o que é, mentiria a sua origem e o seu fim providencial, caminhando de par com o progresso. O Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe mostrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, o Espiritismo, Kardec já estava prevendo isso, que a ciência estava avançando demais, e aí ia sempre ter esse confronto, e ele já coloca claramente, ela não ultrapassa. E se tiver uma novidade, a gente muda, a gente é capaz. Toda essa lá no começo do livro dos Espíritos, naquele capítulo de Elementos Gerais do Universo, ele coloca também sobre a ciência e o homem. Então, você tem sempre envolvido, ele foi tão científico, ele teve método científico, todo o processo de Kardec, ele usou a metodologia científica, e ele pergunta também, a ciência não descobre tudo ainda? Vai interferir no espiritismo? E ele coloca claramente, na medida que você se esclarecer, como sempre, né? Desde o item 10, ele já fala isso. Você não tem ainda capacidade para entender as leis dentro do campo espiritual, porque você não tem evolução suficiente. Então, a ciência vai descobrindo pouco a pouco, e a gente tem que acompanhar essa verdade, que é uma verdade que está se confirmando cada vez mais. André Luiz traz no Evolução em Dois Mundos tanto avanço, tantas revelações científicas que se confirmam hoje em dia. Na verdade, 70 anos antes, ele já vem trazendo essas verdades. Então, sim, a ciência é materialista ainda, a academia é materialista, e ela entra dentro do espiritismo, das casas espíritas, né? E aí causando essa polêmica e induzindo a dúvida. Mas a gente tem que estar alerta para essas coisas. Ruth, deixa só a Amália falar, depois volta para a Ruth. Fala aí, Amália. Quando nesse ângulo, eu sempre me bato na tecla. Jesus afirmou: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, a palavra do Espiritismo, que é a lei, a gente não está revendo todo o ensino de Jesus, a lei, que a palavra de Jesus é a lei, né? Então, o Espiritismo hoje, revivendo, né, o trabalho do Cristo, está novamente trazendo a lei. E o que é da lei não muda. O que nós não temos é a compreensão do que é a verdade verdadeira da lei, né? O que é da lei não muda. Não tem essa coisa que o Espírito deu uma mensagem lá 50 anos atrás que não vale mais para hoje. Se a palavra de Espírito superior vai valer sempre. A gente não pode estar com essa mentalidade, né? Então, é isso mesmo. O céu e a terra passarão, mas a palavra divina não passa, porque ela não muda, ela é eterna, né? Então, é o que é a confusão que o homem faz. Porque a ciência humana, por mais avançada que ela esteja, ela não é nem 10% do que vai ser um dia, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, não é? Então, ela não tem. É a confusão que se faz isso. A gente quer comparar o caminhar da lei humana, que é mutável a todo momento, com a lei eterna, que é imutável. Isso mesmo. Ruth? Fátima, o Walter tinha levantado a mão antes. Eu não vi, desculpa. Fala aí, Walter, para depois a gente voltar para a Ruth. É interessante. Certa vez eu ouvi de um médium
ele fala assim, eu não preciso estudar, porque eu tenho guia. Isso é com meu guia resolve. Pois é, isso é um E perigo. interessante que a pessoa esquece que um dia essa pessoa vai ser guia, né? Então ela vai precisar estudar. Uma outra implicação disso é que surgem as novidades no progresso científico. E até que ponto essas novidades são cabíveis? Isso aí. Ele bloqueou. Travou, Walter. A razão do Reiki tem uma mais nada menos do que eu passo. Walter, desculpe, você volta um pouquinho no raciocínio, porque travou para a gente. Então, o Altivo fez um estudo também desse livro e ele falou até sobre o Reiki. Então, o Reiki, ele trouxe para a gente a informação. Nada mais, nada menos do que o passe magnético. Né? Então, não fazia sentido você cobrar pelo passe magnético, que é cobrado no Reiki. Exato. Está congelando. Tá. Segue aí, Ruth, depois ele volta. Ele falou assim, não vai ser implantado caso para poder se posicionar na atualidade. Né? Como surge a apometria, surge a cromoterapia. Então, o líder também tem que estar sabendo. Ele tem que estar embasado de conhecimentos para poder dizer não, isso é válido, isso não é válido, isso vai ser aplicado, isso não vai ser aplicado. Então, não basta dizer, eu tenho 10 anos de mediunidade, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Se você também se deixar levar pelo não está se atualizando, sabendo do que pode ser útil. E também a gente tem que, hein, Walter, existe o que é novidade e o que é novo. O que é novidade são essas ideias. Né? A casa espírita não tem nada a ver com reiki, não tem nada a ver com nada dessas questões. A casa espírita é passe magnético. E o que é novo? Aí é a questão evolutiva. Eu vou passar a palavra para vocês. O André Luiz, nessa questão desse transtorno que existe da evolução, lá no Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte, a luta evolutiva do Evolução em Dois Mundos, ele diz assim, que as angústias dos habitantes da Terra são consequentes da própria luta evolutiva, cujo momento se caracteriza por um aumento gradativo da cota de responsabilidade com seu próprio destino. A angústia nasce da guerra íntima entre a razão e a animalidade. Consciência e livre-arbítrio se desenvolvem concomitantemente. O referido autor... enfim. Aí o doutor Erma, para fechar esse raciocínio rápido, ele diz assim, ante a lei, uma frase pequenininha que eu descobri agora aqui do doutor Erma, ante a lei, pela ignorância do homem, por seu nível intelectual, a lei o protegia. Antigamente, a lei o protegia, não deixando que ele se apercebesse de certas coisas. Agora, a lei o está deixando ver. Isso é sério. A gente, se era inocente antes, a lei protegia. Agora, a lei nos deixa ver. Então, é claro que pertence à casa espírita. É claro que pertence à casa espírita está nas obras de Kardec. O que está fora das obras de Kardec não pertence à casa de lógica. Obras de Kardec e as obras complementares, harmônicas, óbvio. Então, é nesse sentido aqui, eu vou parar aqui para a gente avançar no estudo, senão a gente é tão gostoso que a gente fica querendo... Fátima, posso fazer só, bem interessante todo esse complemento, né, que foi feito. Mas eu gostaria também de chamar a atenção da parte bem simples dessa fala aqui, onde ele diz não precisamos mais tanto de estudo, né? Isso. Você já está velho e assim por diante. Daqui já denota que ele não compreendeu nada do estudo e não compreendeu nada nem as atitudes, porque esse é um próprio comportamento que é egoístico e orgulhoso, né? Então, o outro está tutelando a doutrina, está tutelando os ensinamentos, e esse daqui está denotando realmente que nada compreendeu, porque está, inclusive, dizendo, vá em outros lugares,
leve em outros lugares. Quer dizer, se não é bom para minha casa, por que tem que ser da casa do outro? Né? Então, está denotando realmente uma falta de caridade, de amor e, inclusive, de compreensão desse trabalhador que, por tanto tempo, manteve as atividades, né? Milena, quando o altivo implantou, a Amália está aí, ela vai poder opinar bem, com conhecimento de causa. Quando o altivo implantou no Leon Denis a primeira reunião pública com mensagem espiritual e o passe aparecendo, sendo irradiada, que foi pela Rádio Rio de Janeiro, isso foi, na época, foi considerado, para alguns, bom, para outros, isso e aquilo. Muito bem. Na verdade, essa é a diferença do que é progresso e do que é novidades. As novidades são aquelas coisas. Não precisa de autopasse, não precisa ser quê? Agora, você está utilizando as ferramentas. Agora, por exemplo, o Leon Denis é vanguardeiro e nessas coisas de multimídia, que no passado, eu vou dar a palavra para a Amália, antes da gente, rapidamente, Amália, em relação a esse ponto, para a gente entrar no item 2, que no passado foi considerado para os desentendidos, e Kardec, lá na Revista Espírita, já falava que a França estava muito atrasada em matérias de estudo, de comunicações em relação à doutrina espírita, que ele já dizia que na América, que era o novo espiritismo, né, chamado na América, o novo espiritismo na América já tinha muitos meios e que na França não. Aí, quando Kardec utiliza todos os meios mais modernos de comunicação, foi quando ele fundou a Revista Espírita. Você lembra disso, Amália? A Aparecidinha também lembra quando o Altivo fez a primeira reunião irradiada? Eu me lembro até, assim, foi como você falou, né? Foi bom, foi ruim, mas teve uma avaliação muito, muito séria lá na Rádio Rio de Janeiro com relação a essa irradiação, a esse trabalho. Que aí estavam fazendo avaliação dos programas do rádio. Aí o senhor lá que avaliou disse o seguinte, que não havia muita novidade, falava-se muita coisa, misturava-se muita coisa, e ele disse, só existe um programa que ele nem sabia que era espírita, que era de centro espírita, quem que era o centro espírita. Só tem um programa, aí disse, no horário tal, que fala coisa séria. Olha! Só tem um programa que vale, que fala coisa séria, que fala coisa condizente. O resto, tudo é conversa, entendeu? Então, você vê, porque às vezes fala, mas não traz conteúdo. E ele elogiou sem ele saber que era. Traz novidades. Entendeu? Só existe um programa que tem uma linha de raciocínio séria, entendeu? Que fala coisa útil, coisa séria. E é exatamente, né? E até hoje nós estamos, né, graças a Deus, com essa realização, né, da doutrina. Aparecida, você está com material na mão? Eu não tenho aquilo. Estou só com o livro. Não, estou só com o livro. Tá. Eu vou estar passando para você, então. Milena, vamos nesse item 2 da apostila? Item 2? Aquele que entra no outro raciocínio. Lê para a gente aí, para a gente estar refletindo sobre isso. No item 2? Espera um pouquinho, deixa eu... Nota 2. Página 3. Página 3. Entretanto... Vai, querida. Tem uno... Espera só um minutinho, que eu não estou achando aqui. Item 2. Página 3 da apostila. Página 3. Entretanto, os inimigos do bem tentavam de tudo, inclusive contra a sua própria vida, no que foram, naturalmente, impedidos pelos benfeitores. Certa noite, quando as horas avançavam para a madrugada, os espíritos do Senhor convocaram importante assembleia, recrutando os cooperadores encarnados de cada departamento da casa, incluindo as obras assistenciais, com o objetivo de apoiá-los. Lê a nota 4.
A nota 4, que é no Invisível, no capítulo 13, sonhos premonitórios, clarividência, pressentimentos, que nós já, inclusive, estudamos no capítulo 8, né? Reunidos os representantes do trabalho do Cristo, acompanhado dos tutores espirituais responsáveis pelas respectivas tarefas, o mentor cumprimentou-os desta maneira: queridos amigos e irmãos, neste momento delicado é necessário nos colocarmos em guarda. Os encarnados estão sendo experimentados e precisam estar alerta nas tarefas edificantes. Primeiramente, continuou o mentor, é necessário lembrar que a nossa casa espírita foi edificada por dedicados idealistas com o objetivo de viver e divulgar os ensinamentos da doutrina espírita, revivendo a mensagem cristã. Não desconhecemos as dificuldades, não ignoramos os problemas. Confiamos, contudo, na proteção espiritual que brota do mais alto, como chuva luminosa, inspirando e amparando todos os que trabalham com sinceridade na seara do Senhor. Lê até o final, depois tu comenta. Entretanto, se somos representantes do Espiritismo, não podemos esquecer de valorizarmos a pureza doutrinária, colocando-nos à disposição para estudarmos e irradiarmos as verdades codificadas por Allan Kardec. Na nota 5, o Dr. Bezerra de Menezes, no Reformador de dezembro de 1975, nos diz que é indispensável manter o Espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquistas e poderes terrestres transitórios. Todos somos importantes, é necessário nas funções que abraçamos, lembremos-nos do Cristo. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor e o servidor de todos. Comenta para a gente, Milena. Tá bem claro aqui, né? Especialmente aqui quando o Dr. Bezerra nos coloca que nós temos que honrar, né, e aceitar a doutrina como ela foi nos trazida e colocada por Kardec, né? Ela foi preparada, como todos nós sabemos, ela não surgiu do nada, ela teve todo o trabalho da espiritualidade, né, para que ela tivesse esse cunho que ela tem, né, dentro das verdades que ela tem. Então, como em todos os tempos, os modismos vêm, né? As profissionalidades dentro da doutrina vêm, as novidades vêm, e vêm por quê? Eu acredito porque ainda não compreendemos a base. Porque se nós tivéssemos compreendido a base, não teríamos deixado ou não deixamos, né, espaço para que esses modismos aparecem. Modismo é assim, hoje tem, amanhã não tem mais. Amanhã, quando não tem mais, surgem outros, né? E a doutrina, ela é bem clara, ela é estável desde sempre, né? Com todas as suas verdades. Não existe tempo ultrapassado. Se nós pegarmos qualquer obra da codificação, ela é extremamente atual, inclusive nos dias de hoje, parece até escrito ontem, né? Então, por quê? Porque tem bases sólidas, né? Porque ela foi estruturada. Milena, lê para a gente essa nota 6, na página 4. Ok, lá nas obras póstumas, né, no projeto de 1868. 2 elementos devem concorrer para o progresso do Espiritismo. Estes são o estabelecimento teórico da doutrina espírita e os meios de popularizá-la, Allan Kardec, né? O expositor tem que ter a postura moral para estar em acordo com o que fala. É bem isso aí, né? Então, é aqui o estabelecimento teórico, isto é, o estudo, né? E a exemplificação através da própria conduta, as próprias ações, né? E é justamente isso que muitas vezes nos falta quando nós analisamos, né, alguns divulgadores da doutrina. Às vezes são densos de conteúdo, né? Mas, infelizmente,
a conduta ela está equivocada, então deixa na dúvida, né? Porque embora tenha um conteúdo sério, quer dizer, se tem um conteúdo sério, se eu assimilei, logicamente eu pratico, né? Então, quando não tem a prática, deixa aí o banquinho meio manco, né? E ele vai para frente. Hein, Milena? Isso é uma pergunta que eu vou fazer a você. Que é a dúvida de muito dirigente de casa espírita. Ou a pessoa vai levar o conteúdo, porque toda casa tem a sua programação, porque entra uma questão de excesso de tema livre. Fala o que você quer. Então já começa a deixar brechas, né? Mas aí tem uma programação. Nas casas espíritas, Helena. Fala aí, Amália. A Amália vai falar sobre isso. Porque as pessoas dizem assim: fala qualquer coisa, vocês estudam muito. Falei, olha, qualquer coisa você nunca deve permitir na sua casa. A sua casa tem um trabalho direcionado ao público que está aqui. Então, você tem que saber buscar qual vai ser o assunto que eles precisam. Então, por mais que você goste da pessoa, nunca bote a pessoa para falar o que ela quer. Né? Você tem que ter uma diretriz. Né? Você tem que saber o que você vai passar para as pessoas aqui. Né? Então, Amália, Amália, entra uma pergunta para você mesmo analisar rapidamente para a gente. E quando o orador, convidado, marcado com tema, ele vai e introduz no estudo aqueles conceitos que ele acha, como falou aí o Walter, muito bem lembrado, ele começa a trazer diretrizes que ele acha boa para a casa espírita em palestra. Aí a pergunta para todos nós, que a Amália vai desenvolver para a gente rápido, qual é a postura da direção da casa espírita? Ela fica melindrada? Ela acha que é anticaridade falar? Qual é a postura, Amália? Corta. Uma vez, eu já citei até recentemente, né, que o Paulo Cordeiro estava na direção da reunião, o palestrante, por conta dessa história de título, de vaidade, né, ele falou alguma coisa lá que contrariou isso, né? Então veio um bilhete do doutor Erma lá da sala da mediúnica lá, né? Veio um bilhete para o Paulo. Manda o orador calar a boca. Assim o doutor Erma para o Paulo ficou de saia justa naquele momento. Mas foi o recado. Claro que ele não ia dizer cala a boca, né? Mas o doutor Erma falou para ele. Por que ele falou aquilo ali? Porque ele tinha que ser enfático naquele momento. Então, ele deu um jeito lá e cortou, diminuiu o tempo lá do orador, né? Porque tem que ter a coragem de fazer essas coisas. Com certeza. Né? Ronaldo precisava, tinha levantado a mão também, tá? É que eu não vejo todo mundo. Então, porque tem que utilizar esse recurso. É como Kardec diz, aquele que vai trazer confusão tem que ser tirado. Então, quando ele passa uma ideia que vai distorcer o ensinamento, né? Ou então ele tem que ser chamado à parte, né? E ser colocado. Outra coisa, uma vez, eu vou até citar isso, que não é mentira, é verdade. O Luciano dos Anjos. O Luciano dos Anjos, ele gostava muito de colocar a virgindade de Maria, né? Esse negócio fluídico, corpo fluídico de Jesus. Ele era augustinista. Né? E isso eu vi pessoalmente, quando o Luciano dos Anjos foi fazer lá a palestra. E ele gostava muito, por causa do público do CELD. Ele gostava por causa do público do CELD. Aí o Altivo falou para ele assim, olha aqui, rapaz, se você tocar nesse assunto de virgindade de Maria, o corpo fluídico de Jesus, você nunca mais vai falar nessa casa. Isso, foi verdade, isso aconteceu. Falou para ele. Isso eu assisti, que estava lá no apartamento, né, com o nosso amigo, porque é assim, senão se você abre uma brecha, né, você perde, aí entra esses espíritos que querem criar confusão na casa espírita. Então, Amália, deixa o Ronaldo falar agora. Obrigada, Amália. Ronaldo, você que levantou a mão. Eu estava lembrando, dar um exemplo assim, bem clássico,
o que a Amália até comentou cedo, do Walter, de Caxias do Sul, né? Então, quando ele iniciou, ele me procurou o Gedelme, né? E aí, através da gente aí, eu ajudei ele a montar lá a plataforma, ele montou o YouTube, montou o StreamYard, isso tudo para fazer palestra, né? Que até a Helena já fez, a Amália, e várias pessoas fazem. Então, quando ele começou com esse trabalho das palestras... Convidar a Milena para falar lá. Ele não... também, isso aí, muito bom. Vamos combinar, vamos falar com ele. Aí, quando ele começou dessa forma bem rústica mesmo. Ele não fazia leitura de livro, ele não tinha um estudo sistematizado, a coisa era aberta, entendeu? Tanto que uma vez eu observei uma pessoa falando que ela foi fazer propaganda dos próprios livros. Ele era um coaching da vida, né? Então, aí a gente conversou muito, né? Com a supervisão aí da Amália, a Aparecidinha está até hoje junto com a gente lá, né? Então, aí por isso é que ele está nessa alegria hoje, como ele comentou antes no estudo. Tudo ele pega um livro como sustentáculo, né? Para iniciar os estudos. E o que ele transformou com isso, o mais importante? As pessoas que vão fazer o estudo estão agora sob essa direção que ele estabeleceu. Isso é que é importante, porque não fica mais aquilo solto, como no início. Porque eu falei, meu amigo, você vai deixar uma pessoa falar no YouTube, vai falar através dessas plataformas que a gente colocou com ele, e a pessoa vai falar o quê? Qualquer besteira? E você não tem gerência sobre isso, você perde a gerência sobre isso. É muito sério. Tanto que eu comentei até semana passada, né, Amália? Uma outra ferramenta perigosíssima é o Facebook, porque utilizam-se muito o Facebook para deixar a pessoa falar. Só que o Face ele não tem gerência, porque eu te dou a senha e o login para você falar. E eu não estou do lado supervisionando, igual a gente usa nessa plataforma. Então, se eu botar a Helena lá para falar, eu não estou vendo o que ela vai falar. Eu estou vendo, mas eu não estou do lado para gerenciar e administrar. Então, são coisas sérias. Parece bobagem, mas é muito sério, tá? Era esse lembrete aí que eu queria passar. Tá? E a responsabilidade... Muito bem colocado, Ronaldo, porque aí está também a nossa responsabilidade como coordenador das atividades. Isso, e eu falei para ele, Walter, você se torna responsável junto ao plano espiritual do que as pessoas vão falar. Exatamente. Do que as pessoas vão falar. Você é responsável, não, você não vai ser eximido dessa responsabilidade, não. Porque se você bota o Joaquim José lá para falar bobagem, abobrinha de doutrina espírita, está comprometendo a doutrina espírita, mas você que está se responsabilizando. E comprometendo a casa, comprometendo o nome, comprometendo o trabalho, né? Uma vez, Simão Pedro de Lima me disse isso, né? E é muito importante a gente estar atento com quem nós convidamos para fazer palestras, né? Interventos dentro da casa espírita. Porque do momento que a pessoa está com a palavra, ela está com a palavra, né? Então, é lógico que dentro de um público, ela é uma pessoa num centro de evidência, né? E nós somos responsáveis por isso. E, realmente, a partir desse toque que nós conversamos há muitos anos atrás, antes de convidar qualquer orador dentro, por exemplo, do GLAC, eu analiso o trabalho da pessoa, eu acompanho o trabalho da pessoa, nós nos preparamos também junto com a pessoa, com o tema, para que, em caso de necessidade, a gente possa também intervenir. Como já não se deixa impressionar pelo nome, pelo título. Exatamente, né? Então, isso é muito importante, né? Ô, Milena, então, dando continuidade para a gente ir fechando cada horário, ele pergunta assim, afinal, na página 4 do apostila, afinal, por que nossa casa está sendo perseguida? Por que estamos sendo tão atacados dessa forma? Querem os inimigos do amor destruir alguém em particular? Aí o benfeitor responde, não, esclareceu o espírito amigo. Os adversários são inimigos gratuitos da causa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta. Entretanto, os trabalhadores imprudentes
cooperam para aumentar o problema, à medida que oferecem brechas no caminho. A gente vai pular e vai pedir para vocês irem lá para o item 3. Isso aqui é uma... o tempo Helena, todo a gente vai fazendo essa reflexão de brechas. Com relação a isso, ele acabou de falar, o Divaldo, recentemente, eu ouvi uma fala do Divaldo com relação aos perseguidores de Jesus ainda hoje, desde aquela época. Isso mesmo. Eles ainda estão aí, e estão atacando os espíritas, porque levam as ideias. Então, os perseguidos hoje são os espíritas, por veicularem as ideias da doutrina de Jesus. É coisa séria. É isso mesmo. É isso aí, então, tem muito material. A gente, em relação a esse tema... Helena, só um minutinho que o Walter está querendo falar. Tá bom. Vale aí, Walter. Isso aí tem tudo a ver com o evangelho de hoje, quando você leu aqui, desejam destruir a obra de Jesus no planeta. E o evangelho diz hoje, esta obra é para uso de todo o mundo, de todo o planeta, né? Então, o espiritismo vem não só para nós espíritas, mas vem para o planeta todo. Né? Isso, muito bem lembrado. Isso mesmo. A nossa responsabilidade é porque a gente estuda a doutrina. Isso aí. O Sueli, depois a Ruth. No item 3, a tua postura, olha aqui, olha as reflexões. A tua postura, Castro, deve ser sempre a do homem de bem. Continua aí, Ruth. Aí entra uma nota 7. Nota 7. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, 3. Aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, em sua maior pureza. Quem se dispõe a seguir Jesus deve estar consciente dos caminhos pedregosos da cruz que carrega e, ao final da vida terrena, está preparado para o sublime sacrifício do Gólgota. O Cristo também não ficou livre nas horas das trevas, a que se refere o Evangelho, ensinando-nos ser preciso suportá-las para que as obras não se percam. Os adversários são igualmente nossos irmãos. Em humanidade, permanecerão simplesmente enganados quanto ao caminho das verdades eternas. Compreende-os o quanto puderes, são almas sofredoras, guardam angústias e dramas terríveis, querem se libertar dos erros, mas não encontram coragem, trazem a consciência profundamente comprometida ante as leis universais e terão de enfrentar a inexorável lei da reparação. Para quê? Isso mesmo. Então, aí entra uma reflexão muito, muito importante. Eu vou só perguntar a Milena, quanto tempo a gente tem? Praticamente nós acabamos, é meio-dia, mas qualquer minutinho mais. Não, beleza. A gente cede. Não tem problema. A gente vai fazer um fechamento, vamos terminar esse capítulo. A gente não vai deixar esse capítulo para depois, sabe por quê? Porque esse capítulo é um capítulo que vira e mexe a gente vai estar utilizando, entendeu? Principalmente aquelas questões que a Milena falou. Você está ultrapassado, não era melhor você ceder lugar para pessoas novas, para Israel, né? As pessoas falando para ele. Isso o tempo inteiro a gente vai estar... Então, sempre ficando com esse material do capítulo 9, esse capítulo na mão, que vira e mexe, quando não desenrolar lá para frente, a gente vai ver o quanto a tônica dessa questão, principalmente lá na página 7, para a gente estar fechando, quando ele diz assim, as ondas de modismo, nós já falamos no início, mas olha aqui mais, as ondas de modismo instaladas em nossa casa vêm me causando tormentos profundos. Fico preocupado pensando, se não tomarmos cuidado com a pureza doutrinária, poderemos nos perder nesta onda de novidades que surgem a todo momento.
essa página 7, essa questão do modismo, essa questão do que vem ser pureza doutrinária, tem gente que, inclusive, até faz um sarcasmo sobre isso, né? Orador, essa história de pureza doutrinária, o pessoal está muito enganado com isso. A Nora não ia trazer isso à toa, Kardec não ia colocar isso em várias passagens do Livro dos Médiuns à toa. Qual é o conteúdo? Principalmente na questão 324, quando Kardec vem falando o que verdadeiramente é uma reunião espírita, essa questão 324, a gente sempre tem que usar ela. Quando ele fala o que deve ser a verdadeira reunião espírita, ele vem dizendo, deixando bem claro que as reuniões espíritas não são reuniões como outras qualquer. Essa fala de Kardec, essa questão do modismo que ele está trazendo aqui, porque ele deixa isso mostrando para a gente, é na 324, isso mesmo. Ó. A gente vai fechar com esse raciocínio de Kardec. Olha, as reuniões espíritas podem oferecer grandíssimas vantagens ao permitirem, se essas reuniões permitirem o esclarecimento pela troca recíproca das ideias, pelas questões e observações que cada qual possa fazer e das quais todos podem tirar proveito. Mas olha só, para delas retirar os frutos desejáveis, reunião pode acontecer. Para tirar os frutos desejáveis, tem uma condição. São necessárias condições especiais. Essa questão é uma questão que tem que estar sempre na nossa mente. Existem condições especiais para a gente tirar frutos desejáveis de reuniões espíritas, que vamos examinar, pois erraria quem as comparasse às sociedades comuns. Aliás, sendo as reuniões um todo coletivo, o que lhes diz respeito é a consequência natural das instruções precedentes. Elas devem tomar as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos enganos que os indivíduos. É por isso que colocamos este capítulo no último lugar. Então, o capítulo 29 é o capítulo onde a gente tem que estar o tempo inteiro lendo, refletindo. Essa questão 324, ela é uma questão extremamente importante quando vai se estudar a casa espírita, quando vai se estudar essas questões que nós colocamos aqui. As ondas de modismo instaladas em nossa casa vêm me causando tormentos profundos. Quando lá no início, a moça, uma das críticas, fala para Jael que ele está ultrapassado, que ele deveria abrir vaga para outras pessoas, abrir caminho para novos modismos. Então, que ele era empenhado demais nessa organização, que ele não oferece oportunidade aos que estão chegando, sua época já passou, faça as suas viagens, olha só, faça as suas viagens, entendeu? Faça suas palestras repetitivas. É isso que eu quero chegar. É muito comum a pessoa não se agradar por determinado orador, porque o orador bate sempre na mesma tecla, mesmo que o orador ele ilustre, mesmo que ele pesquise, mas se ele não trouxer um cunho assim, lírico ou um cunho de representação, de análise das questões de forma moderna, como se fosse um artista, aí a gente tem Dona Ivone, Deolinda Amorim, dizendo orador de casa... o púlpito da Casa Espírita não é um palco, não é um circo, está lá a Dona Ivone falando nas obras dela, orador não é artista,
Joana o também fala orador, não é Joana isso, também diz. Amália? Parecidinha, Ruth, que estuda isso. do Virou Nivone. espetáculo circense. Isso. Joana. É Herculano Pires, que cansou de abrir a boca. Ele morreu botando a goela para fora, falando o que é a casa espírita. Professor José Jorge subia no palanque e falava lá, é Kardec. Subia no púlpito, né? A Dona Ivone, então, era livro aberto para falar o que era a doutrina espírita. Nós temos aqui Kardec, essa questão 324, para a gente refletir. Então, nós hoje estamos fechando. E aí, Vamos Helena, fechar esse capítulo. Já te dou a vai palavra. lembrar, hein, Helena? Oi. Aqui, ó, na página 3, a gente vai Sim. não ter dúvida. Essa expressão do doutor Bezerra de Menezes, o que é a pureza Sim. doutrinária? É isso aqui. Sem dúvida. Pode fechar com isso. É só pegar, reler isso aqui. Isso, Sem dúvida. exatamente. Então, a gente vai fechar o estúdio de hoje com a Amália lendo para a gente novamente essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, do Reformador. Lê para a gente, Amália, para a gente fechar com isso. Bezerra de nota 5, na página 3, lá embaixo. Bezerra de Menezes, Reformador de 1975. É indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismo deprimente, sem pruridos de conquistas a poderes terrestres transitórios. Olha, esses dias alguém me ligou para a Amália ouvir. Escuta isso, Amália, baseado ainda aqui que a gente vai fechar. Alguém me ligou e falou, Helena, eu vi uma postagem num dos grupos do Leon Denis, que ela ligou para saber e acabou entrando nesse assunto. A gente acaba falando de trabalho, né? Que a pessoa está falando de um tema que é um tema espírita, mas a postagem está assim, doutora fulana de tal. Eu nunca vi no Leon Denis ninguém botar títulos para fazer divulgação de estudo. Eu achei estranho. Você já reparou isso? Eu falei, depois eu dou uma olhada. Mas eu já sabia do que ela estava falando. Depois eu dou uma olhada, tal, e não aluguei assunto. Uma coisa de nada, aparentemente de nada, o que vai começar a aguçar? Como a Maria de Souza. O quê? Já que ela é médio de cura, eu também sou. Então, eu também quero divulgação com o meu nome. Então, eu também quero que todo mundo saiba que eu também sou doutora. Por que só ela pode? É uma mulher. Eu falei, caraca, que problema. Por isso que o altivo não permitia ninguém usar o título. No Leon Denis, doutor, é lá no consultório dele. Não se chama o doutor no Leon Denis. Helena. Não se fala doutor Hélio, doutor Luiz Dolarosa, não sei. Porque muita gente ali tem título de doutor, que doutor não é só médico. Então, começam as competições. Aí é onde Kardec fecha com isso aqui. As reuniões espíritas não são reuniões como outras qualquer. Não é clube social, não é não é centro cultural. Eu vi uma palestra de uma pessoa muito boa, de conteúdo, porém, já está desviando o pensamento, onde ela falou, vale mais a pena a gente ter mais centros culturais do que a Casa Espírita. Só para fechar, para vocês terem ideia disso. Nossa, mãe. Para ela, vale mais a pena. Centros culturais do que... Walter, Helena, só um minutinho, vamos passar a palavra para o Walter. É só para lembrar que o crachá só vem escrito médium, não vem falar médium doutor, médium professor, médium engenheiro, só vem médium, né? Só isso. É isso, Posso gente. falar um negocinho? Posso? Pode, Ruth. Rapidinho, que eu queria falar lá atrás, mas não deu. Só para acalmar um pouco, porque nós recebemos muito essas críticas, né? Olha, está ultrapassado, olha, companheiros falando coisas erradas para as nossas cabeças, para a gente, e a gente também não pode bater de frente. Então, a gente tem aqui uma mensagem de 1993, do Dr. Erma, um dos dirigentes da nossa casa, e um pedaço ela diz assim, olha, assim, diante das dificuldades observadas dentro da casa espírita, dentro do próprio lar, com os companheiros de jornada, só temos a aconselhar, conserva a paz, meu irmão.
Cala-te todas as vezes que puderes. Ensina sem humilhar a ninguém. Fala baixo. A voz estridente estimula a reação. Consome com teu amor o orgulho dos outros e multiplica com as tuas mãos o serviço em favor dos necessitados. Age sempre no bem. Nunca permitas que o mal entre no teu coração e no teu sentimento. Em agindo assim, crê, Jesus, o mestre de todos nós, nos sustentará. Verás então algo extremamente interessante. Por mais que sejas acusado, por mais que digam que estás errado, em teu coração terás cada vez mais paz. E de posse da paz que terás, vencerás. E aí, assim de maneira leve, tranquila e itinerante para Jesus. E aí a gente encerra e passa a palavra para a Milena. Eu acho que está encerrado. Eu acho realmente que está encerrado com essa mensagem aqui bem reflexiva, né? Okay. Muito obrigada por compartilhar, Ruth. A prece? Só por esse ano, né? Ano que vem tem mais. A prece eu já ia pedir para que você já... Essa é a última do ano, hein? Quem for fazer a prece, lembra que... Poxa, logo a última do ano? Então, já que é a última reunião do ano, né? A última prece que nós estamos comemorando, nós temos que agradecer muito por esse ano de experiência, por esse ano de vivências, por esse ano que tanto nos ensinou a melhorarmos. Estamos no mundo inteiro procurando essa reforma íntima, cada um com um nome, mas estamos procurando. E rogamos a Ti, Jesus amigo, que é o diretor do nosso planeta, que nos observe bem, Senhor, mas dando também a todos nós aquela sua compreensão excessiva. Vibra sobre todos nós, sobre cada casa aqui representada, a tua luz e o teu amor, que possa ser brotado no coração de cada um de nós a certeza infalível de que tu és o Mestre Jesus, que Deus é o nosso Pai e que só quer o nosso bem. E para isso lhe pedimos para o próximo ano coisas novas, sim, Jesus, mas coisas novas com relação à nossa vontade, aumentando a nossa vontade de estudar cada vez mais o velho, o antigo, e buscarmos, implantarmos dentro dos nossos dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, fortaleça-nos, que o amor único de Deus possa envolver cada alma aqui para o bem. Graças a Deus e um feliz ano de 2021 para todos os corações aqui representados e seus amores. Graças a Deus. Feliz ano novo. Feliz ano novo para Feliz todos. ano novo, gente. Para todos. Até Feliz ano que ano novo, vem. boa semana a todos. Feliz ano novo. Oi, Penália. Natália. Eu agradeço e desejo feliz ano novo a todos. Queridas, todas. Gratidão. Um bom ano para todos nós. Meninos e Feliz ano meninas, segunda-feira que vem, de novo, hein? De novo. Estamos aqui reunidos. Segunda. Boa semana. Até ano que vem. Lena, melhor. Oi, até logo mais. Até logo mais. Feliz ano Obrigada. novo. Um grande abraço a todos, Vocês também. felicidade, feliz ano Beijo, Helena. novo, muita saúde. Vai Obrigada. Barcuto. Beijo grande, Tchau, gente. Tá Beijo. indo. Helena, um beijo. Tchau, queridas. Fiquem com Deus. Tchau.